Fala, galera. A sorte está com o Porto. O Porto vence o Santa Clara por 1-0 num gol, numa falha do goleiro do Santa Clara. Uma falha que nos coloca a 7 pontos do Sport. Um jogo ruim do Porto, um jogo ruim. O Porto pouco criou, né? Teve muitas vezes o jogo desanimava até, vamos falar a verdade, né? É, quanto à escalação do pré-jogo que eu falei hoje, teve algumas coisas que não aconteceram. Por exemplo, ele pôs o William Gomes, só que eu falei que seria interessante no lugar do PP, e no lugar do Rodrigo Mora ele pôs o Gabriel Veiga. Ele nunca vai pôr os dois juntos, né? Enfim. E assim, falando assim sobre o jogo, eu posso, assim, se eu fosse descrever, foi um jogo em que foi uma partida picotada, assim. No primeiro tempo teve muitas faltas, assim, mas no momento assim que a bola rolava, nenhum dos dois times conseguia realmente produzir. E o Porto não conseguiu criar muito, né? Se a gente for olhar ali no setor, as poucas jogadas que aconteceram, teve algumas jogadas assim no primeiro tempo, saíram do William Gomes. Como esse cara joga? A jogada que ele fez no final do primeiro tempo, mano, eu já venho falando, esse jogador é muito diferenciado. Então as poucas jogadas que surgiram foram com ele, né? Se a gente for olhar assim, falando do primeiro tempo. No segundo tempo, não teve nenhuma melhora, podemos dizer assim. O que aconteceu no primeiro tempo é que o Francisco Mora se machucou, né? Se contundiu no meio do primeiro tempo. Aí o Francisco Farioli ficou ali até confuso o que eu vou fazer, né? Mas só que a única coisa que ele fez foi colocar o Alberto Costa. Aí no segundo tempo, Porto, bom, pra cima, né? O Santa Clara meteu logo um presente, né? Eu não sei exatamente quem é o nome do goleiro do Santa Clara. O fato é que ele meteu um presentaço no pé do Samu. E o Samu, óbvio que o Samu não perdoa. 1-0, 1-0 Porto. E aí a sorte que o Porto muito precisava. O Santa Clara, obviamente, começa a ir para cima, né? O Porto retrai um pouco as linhas, é verdade, também ali explica um pouco porque o Porto também não foi lá grande essas coisas no segundo tempo, mas administrou direitinho, né, o resultado. Eu acho que no segundo tempo é uma situação diferente, porque o Porto estava 0-0, pouco criava. No segundo tempo, como viram que o goleiro do Santa Clara não estava bem, começou muito uma marcação-pressão ali, uma marcação-pressão, que não resultou em nada, basicamente. Aí tivemos algumas substituições, né? Tivemos duas a 61. Saiu o Gabriel Veiga, entrou o Varela. E saiu o William Gomes, entrou o Borja Sainz. Aí eu queria um adendo aqui, porque, primeiro, o PP não estava muito bem no jogo. O William Gomes estava voando no jogo, estava voando. Poderia ter sido até uma peça fundamental, mas tudo bem, poderia tirar o William Gomes. Mas eu acho que aí colocasse o Rodrigo Mora no lugar do Gabriel Veiga. Ele nem gosta mesmo, ele sempre que tira o Gabriel Veiga coloca o Rodrigo Mora. Eu não entendi essa de colocar o Varela, que é um cara defensivo. Precisava de alguém que botasse fogo no jogo, né? E isso faltou. Depois que entra o Borja Sainz, o time ficou sem alguém que estava fazendo aquele papel do William Gomes. O William Gomes estava jogando liso, então precisando de alguém que jogava assim, né? E essa é uma das características do Rodrigo Mora. Então eu achei que ali era o momento para botar o moleque. Enfim, e o jogo foi muito morto, muito morto. Mas muito portista fica bravo comigo quando eu falo, mas às vezes o Porto tá ganhando uns jogos aí, galera, jogando mal às vezes, jogando mal. E hoje foi um desses, O Porto ganhou na sorte. E na sorte o Porto tá ganhando. Isso é impressionante, o Porto tá com uma sorte, tá sendo muito resultadista nesse campeonato. E tá com 49 pontos, hein, galera? Vamos comemorar, hein, galera? Porque agora a gente disparou. O Sporting tá muito atrás já. Então, assim, claro, tem absolutamente nada a ganho. Tem muito campeonato pela frente. Mas é bom, sim. Enfim.
Aí teve mais uma substituição, aos 79 ele tira o PP e coloca o Denis Gu, que às vezes faz posição de centroavante, às vezes faz de ponta. Hoje ele fez de ponta ali no lugar do PP. E puxando aqui pela memória, teve uma chance ali com que teve uma bola trabalhada entre o Borraçães e o Denis Gu, só que estava impedido, então não resultou em nada. Teve alguns lances que o Santa Clara pressionou no segundo tempo, teve pressão do Santa Clara, ali depois dos 80 minutos há uma certa pressão, mas nada que o Porto não pudesse controlar, né? Sim, é claro que no 1x0 a gente fica com medo, né, de tomar um empate, mas não aconteceu, felizmente não aconteceu, ganhamos. Que vitória, galera, que vitória. Pode falar, mas foi um resultado fraco, o Porto jogando até mal. E daí? Mano, a gente tá a 7 pontos. Gente, o Porto empatou um jogo. Vocês têm noção do que é empatar um jogo? Ganhar todos os outros? Ah, não. Eu pode ter jogado o que for. Eu não consigo tirar esse sorriso do rosto, galera. Não consigo. Falei que hoje era dia de aumentar a quantidade de pontos. Pode não ter sido da melhor forma, mas eu tô feliz demais. Não só pela vitória. A vitória foi até magra, foi xoxa, muitas vezes nem dava vontade de assistir, pra falar a verdade. Mas a força do resultado, tem que deixar o torcedor portista feliz, sim. Temos que festejar, sim, essa vitória. E agora é cabeça na Taça de Portugal. Dia 14. Dia 14 não tem conversa, ganhar ou ganhar. Contra eles não tem conversa. Mas isso aí tem até bastante coisa pra gente conversar também. Enfim, galera, por enquanto, Porto disparou 7 pontos. E é isso. Falou.